You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre que no sabe. Existe espaço público, né? Por que a importância do espaço público? Então você pega uma coisa assim, um lugar, não tem espaço público. É só o lugar das pessoas ficarem ali isoladas, no privado. Então sempre tem uma coisa que é espaço público para quê, né? E para quem? Vamos chamar. Acho que essa é uma questão legal de ter quando você vai para investigar esse sentido, né? Então pensar assim, que no espaço público é justamente o lugar onde você pode ter espaço público de verdade, né? Não, o shopping como espaço público é discutível, mas o espaço público de verdade é o espaço onde todas as diferenças podem se dar, não é isso? Onde você tem a maior nível, vamos dizer, de interface, de interrelações pelas diferenças. O espaço público é um recinto, né? É o lugar onde você, em tese, né, pode exercer, trocar, conviver, mesmo sendo uma pessoa diferente. Você tem espaços que são chamados de público, mas no fundo você tem uma restrição, você tem uma coisa que inibe o usuário. Então não é o parque, não sei o que, é um espaço público, né? Você vai lá, tem uma série de guardas, tem uma série de câmeras, tem uma série de grupos de pessoas que te olham de uma certa maneira, te expulsam dali, de uma certa forma te deixam constrangido. Então, cercar, tudo que puder segregar, né? Tudo que puder construir uma relação de intolerância, né? A favor de um controle do espaço, de um controle do lugar, está falando em nome da segurança, né? Vários parques na Espanha em 1991, por aí, não tinham grades, à noite as pessoas andavam lá por dentro. Tudo bem, no dia seguinte tinha um monte de coisa jogada no chão, ampola de drogas injetáveis, camisinhas usadas, tinha umas coisas assim, mas era um espaço público aberto à noite, com um tipo de luz, alguma coisa assim. O discurso do medo que restringe os espaços abertos, antes muito mais públicos do que hoje, não é? Muito mais abertos do que hoje, muito mais propícios à inter-relação entre os diferentes do que hoje. Então, acho que essa é uma questão para a gente começar a pensar o porquê do espaço público. Por que o espaço público existe? Porque na Grécia a ágora, não é? Porque o mercado, porque as relações das grandes reuniões, das grandes assembleias, do espaço político. Eu fui num comício imenso no Engabaú, né? E naquele momento o Engabaú ainda não tinha o túnel, né? Então não era um espaço de piso livre que a gente tem hoje, embora tem alguns lugares ainda que você não tem um desenho da amplitude do espaço, né? Tem uns jardins que cortam um pouco isso. Mas naquela época foi uma festa, um ato político, um comício, né? Que tinham não sei quantas mil pessoas ali, tinha uma fotografia de cima. E era esse negócio de não ter um lugar que coubesse 200 mil pessoas para um ato político, porque era todo um processo que vinha da restrição de espaços públicos, da retaliação de espaços públicos. A Praça da Sé é um exemplo dessa coisa da segmentação de espaços públicos, todos quebrados, assim, né? O jardim, o espelho d'água, o não sei o que, o elemento, o obstáculo, para não ter grandes concentrações. Então, São Paulo, naquela hora, naquele momento, não tinha nenhum espaço público que fosse pertinente a uma atividade política daquela natureza. As festas todas hoje de campeonato são na Paulista, né? Festa de fim de ano na Paulista, no Rio de Janeiro é no mar, na orla, né? Em alguns lugares
tem uma praça, uma grande praça, tudo mais, enfim. É um pouco para a gente começar a pensar que é fundamental ter, dentro de uma estrutura de uma cidade, espaços públicos onde essas interações possam se dar. Do meu ponto de vista, é fundamental para as cidades, é o lugar onde a gente precisa aprender a ser mais coletivo, né? Aprender a interagir mais com os grupos, a saber como se comporta perante os diferentes, né? Pega aqui na escola, por exemplo, no uso do estúdio, do super estúdio, é complicado, porque entra gente gritando dentro do lugar e não respeita que aquilo é um espaço também de desenho, de pensar, de refletir. Então essa coisa é o que a gente desaprendeu, que é o comportamento perante o coletivo, né? Então, um país que tinha uma relação com a vida, que era da música, das artes, carnaval, né? De repente você tem uma restrição forte, que é uma restrição do regime, né? Sai na rua, opa, o que você está fazendo aí? Tem um grupo ali, né? Então todo um processo de inibir, com grandes concentrações, grandes forças assim de junção do que é público, né? Agora, o mau uso disso, né? Então, assim, eu desaprendi como ser público, né? Eu me constituí num ser privado, assim, isolado, né? Eu tenho medo, eu não quero muita gente, então muda um pouco essa relação. O cara prefere estar no carro, ele prefere morar num prédio que está cercado, tem um condomínio, está sob controle, ele prefere ir num shopping. Então essa ideia de que você... Tem gente que preferiria muitas vezes, assim como tem hoje essa coisa dos condomínios, onde parece que o mundo inteiro pode estar ali dentro. Então eu não saio daqui para nada. Então eu fico dentro de uma fortificação que é tudo, né? Uma caixa, onde tudo... Eu entrei de carro, ali eu compro, eu como, eu passeio, eu moro. Para a Zona Leste também tem. Tem uma praça dentro, tem um espaço de esporte, tem uma academia, tem um restaurante, tem um... Né? Você não sai de lá, mas eu preciso ganhar grana, então vai para o trabalho. Vou como? Vou de carro, morrendo de medo, blindado. Né? Uma ação que se dá no corte, vamos dizer, de um processo de expansão do país, né? Do ponto de vista da sua cultura, da sua posição política e tudo, e depois, junto com isso, vem uma coisa que vai temperar essa coisa do novo consumidor, do novo desejo do consumidor, do medo, da insegurança do cara que ele quer se isolar, né? Então acho que você tem um pouco dessas coisas. Os espaços públicos que a gente tem em São Paulo passaram por um processo de intensificação. Largo da Concórdia, por exemplo, né? Largo da Batata, que agora passou por um processo de urbanização, né? Largo 13. Você tem uma concentração muito grande de um público, né? Que é o cara que vende no informal, ambulante, aí começa a criar um desconforto para quem vai, porque se associa a imagem da cidade, do espaço público, da sujeira, da desordem, né? Eu acho que nesse sentido tem mesmo essa dicotomia, vamos dizer, entre gostar do espaço público, né? Quem gosta do espaço público, quem usa o espaço público, e quem não quer o público e quer cada vez mais o espaço privado como meio alternativo, né? Para todos, né? Inclusive para quem pode fazer a análise crítica e pleitear a sua qualidade, ele é esquecido. Então, ele passa a ser uma questão menor, ou do mais pobre, ou do mais sujo, ou do mais informal, né? E eu me fecho contra isso e aí eu não reivindico, né? Então, parece que é uma coisa que se dá muito bem, que se equilibra. Por sua vez, o poder público, né, também passa por um processo de desestatização, né, de privatização da sua postura pública, né, e está entregando, né, tudo, sempre, né, cada vez mais. Ele também não exerce sobre o espaço público, né, aquilo que poderia equilibrar essa coisa dos domínios. Eu preciso rever a rua, eu preciso rever as praças, eu preciso rever os largos, né?
Porque o ideal seria fazer o quê? Mais estradas, mais vias, mais pontes, mais... Né? E aquilo que é fundamental, vamos dizer, para o convívio da cidade, meio a contragosto. Né? Então me parece isso, parece que a gente perde rapidamente, vem ficando sempre mais forte, a gente perde a potencialidade do espaço público, ganhar um novo vigor, ser o novo indutor das relações públicas da cidade. Né? A gente perde isso pela postura da esfera pública, do poder público, pela postura que a iniciativa privada tem e das classes ligadas a esse desejo de sociedade, que é um desejo de restrição desse coletivo, quase como salas de estar, vão ser sempre construídos ali dentro. O posto da polícia, o posto não sei o que lá, o posto avançado de tal coisa. Então, esses lugares, eu acho que eles vão perder essa condição de ser vazio, um bom vazio. Hoje a gente fala muito, público não é de ninguém. Não, lá, público é de todo mundo, né? E isso é muito interessante. Mas tem lugares em São Paulo que você perdeu isso com o tempo, ganhou, foi perdendo, né? Eu acho que o Largo da Concórdia é um caso assim, ele surge na construção do Brás, ele surge fortemente com a questão da cultura italiana, havia uma série de teatros ali, cine-teatros e tudo. O Largo era o espaço da antessala, né, do grande foyer urbano, público do bairro, que levava a isso, a estação, do trem e tudo mais. Depois ele foi perdendo fôlego, o bairro foi se descaracterizando, todos os cinemas e teatros viraram ou lojas, ou igrejas, ou forró, essas coisas todas que são outros valores, mas o Largo, né, virou uma coisa que depois virou um conjunto de ambulantes, tem imagens de satélite que você olha e fala, nossa, é um espaço vazio plenamente ocupado por barracas. Depois você recebe uma intervenção da subprefeitura da Moca, que é responsável por ali, que retira tudo aquilo e faz um jardim com um passeio que é meio... se não leva a nenhum lugar, é para você não ficar ali dentro. Então, o que se entende? Que o desenho do piso, naquele momento, é só para você passar rápido e olha lá. Então, é o medo. Então, a esfera pública, naquele momento, ela devolve para a cidade uma área limpa, aí se vangloria disso. Né? Fala, ó, limpei, tirei todos os ambulantes. Pô, isso foi muito legal. E o que você me devolve? Um jardinzinho de grama e um piso meio radial, meio primário até. Né? Então, no fundo, é melhor não ter ambulante e ter aqui no lado que ter um espaço intenso público que pudesse reunir todo mundo. Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá. E o colégio restos de madeira que são jogados fora. Madeira de mobiliário, né? Cadeiras, mesas, camas, objetos assim, que acabam ficando velhos, estragam e jogam fora, mas que é madeira maciça e muitas madeiras de lei, madeiras que já foram árvores que hoje às vezes nem existem mais, tem espécies já extintas. Aí trabalho também com madeiras que vêm da construção civil, que servem para fazer andames, que tem toneladas sendo jogadas fora. Essas madeiras que eu pego na rua, eu trato, tiro as ferragens, meio que dou uma catalogada, vejo que tipo de madeira é. Por exemplo, em São Paulo há uma quantidade de peroba rosa, que é uma árvore praticamente extinta, porque justamente em São Paulo acho que a cidade é de peroba rosa, né? Então assim, tem muita peroba rosa, que é uma madeira super incrível, então a gente cata assim, uns tocos de madeira peroba assim, que é uma loucura. E aí eu cuido, então vou separando por tamanho, e com esse material eu construo umas esculturas
com a ideia sempre de tentar construir alguma coisa parecida com um tronco, com um galho, com uma árvore, né? Eu trabalho em esculturas, objetos tridimensionais que de alguma forma são evocações dessa árvore. Eu reúno a maneira como se eu tentasse botar a virar uma árvore, né? Eu chamo elas de não árvores, porque é impossível. Mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre décadas degradando, ya mamá reclamó. Se la paga la llamó, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierras llaman, ya que las manejan sin plan. Demasiadas cavan, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman,